Vamos falar então, ainda nós estamos no inicinho, engatinhando na química, no primeira apostila na unidade 1, falando de matéria, né? Vamos continuar ainda dentro do primeiro módulo. Aqui é muito rápido. Sistema. Sistema é qualquer porção do universo que eu vou separar para estudar. Então, o sistema homogêneo, a gente já viu basicamente. O sistema homogêneo é aquele que eu olho, ele tem uma fase só, onde eu pegar dele, eu vou ter a mesma composição. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, aqui é um sistema homogêneo, aqui é também um sistema homogêneo. Só que aqui é uma mistura e aqui é uma substância pura composta, a água bidestilada. Nós já vimos isso. Preste atenção, a água é uma mistura homogênea. A água bidestilada não é mistura, é uma substância pura composta. Aqui na água mineral eu tenho várias outras moléculas aqui juntos dela, tá? Mas ambos são sistemas homogêneos. Então, você vai desenhar esses sistemas homogêneos aí. A água bidestilada, que vai ter uma única fase, a água potável vai ter uma única fase, a gasolina, que vai ter também o quê? Uma única fase, e água e sal, que também vai ter uma única fase. Todos são sistemas homogêneos. Os sistemas heterogêneos é todo sistema que não apresenta as mesmas propriedades em qualquer parte da sua extensão e nem aspecto uniforme. Então, olha bem, esse sistema homogêneo aqui, se eu pegar uma pipetinha e extrair água daqui, essa amostra é diferente daqui. Se eu pegar bem aqui, eu vou pegar um pouquinho de água e de gasolina. Então, cada lugar que eu pego uma amostra, ele tá diferente, certo? Então, o sistema é heterogêneo. Agora, olha que legal aqui. Eu tenho uma água e gelo, água com gelo. Então, olha aqui, o sistema aqui, ele é heterogêneo, certo? Mas eu tenho uma única substância. Então, eu posso ter sistemas heterogêneos formados por uma substância só. E agora, preste atenção. Se eu coloco aqui água potável e congelo e faço gelo de água potável, eu tenho um sistema homogêneo ou heterogêneo? Heterogêneo. Só que ele é heterogêneo formado por uma substância composta, certo? Desculpa. A água potável, a água potável é uma mistura. Então, é um sistema heterogêneo de uma mesma substância que é uma mistura, né, de um único componente, que é uma mistura, a água aqui é uma mistura homogênea, ok? Certo? E se eu congelasse água bidestilada, ela não é uma mistura. A água bidestilada é uma substância composta, certo? Uma substância pura, porém composta. Então, se fosse água bidestilada com gelo feito de água bidestilada, eu ia ter um sistema heterogêneo, mas composto por uma substância pura composta, já que eu tenho H2O, certo? E aí, vamos ver aqui, então, esses exemplos. Você vai fazer aí, aqui o gelo, aqui água e óleo, e a água gasosa, que a gente já falou das bebidas gaseificadas. Quando elas estão fechadas, elas são misturas homogêneas. Se eu abro, elas passam a ser misturas heterogêneas, porque elas vão liberar o CO2 que está dissolvido. Esse CO2, ele está mantido dissolvido pela alta pressão. Quando eu abro a garrafa, eu tiro a pressão. Então, o gás, ele sai rapidamente aqui do líquido. Então, as misturas homogêneas, elas têm uma só fase. E os sistemas
eles podem ser, eu estou falando, quando eu falo de sistema, eu estou falando só de fase. Eu posso ter uma substância pura, por exemplo, a água destilada, num sistema heterogêneo. Preste atenção. Eu posso ter uma única substância, a água destilada, num sistema heterogêneo. Se eu tiver uma parte da água destilada congelada, o sistema é heterogêneo, mas eu tenho uma substância só. Se eu tiver uma água potável, que é uma mistura congelada, eu vou ter uma mistura num sistema heterogêneo, certo? Faça aí as questões, esteja bem atento com essa questão da água destilada e da água potável, que quando escreve assim, água com gelo, tá falando de mistura. Quando tá falando de água bidestilada, tá falando de uma substância pura, composta. Quando eu estou falando de água gaseificada, se ela estiver fechada, ela é homogênea. Se ela estiver aberta, ela é heterogênea, certo? Toda mistura gasosa é homogênea. Ela é uma solução. Toda mistura gasosa, ela fica homogênea. A gente viu aquele desenho que quando eu misturo dois gases, eu abro a válvula, eles vão ficar homogêneos. Mas a fumaça, ela é uma mistura heterogênea, porque embora eu tenha a parte gasosa, eu tenho fuligem também na fumaça, certo? Você vai ler tudo isso aqui 1, 2, 3 vezes, até você entender isso aqui certinho, não passa para frente sem entender isso aqui. Vai seguindo, faz a leitura. Já vimos que o granito é quartzo, feldspato e mica, é uma mistura heterogênea sólida, assim como a pólvora, né? A pólvora que usa em revólver, em bala, em fogos de artifício, é o carvão, o enxofre e o salitre, certo? E nos sistemas a gente tem uma outra característica, que essas substâncias, elas vão se ocupar aqui, quem vai ficar embaixo, quem vai ficar em cima, de acordo com a densidade e a polaridade que os líquidos têm. Se os líquidos são miscíveis, polar com polar, eles dissolvem. Se eles são immiscíveis, eles não se misturam. E aí eles vão, o mais pesado, o mais denso fica embaixo, ok? Relê isso aqui, pensa nos exemplos e faz ver se você acerta o teste aí da questão 56. Por último, isso aqui é muito fácil, que é a última parte mais basicona que a gente vai ver de matéria, que é o que é um sistema aberto, fechado e isolado. Sistema aberto é, por exemplo, uma fogueira. Você troca calor, né? Você troca energia e você troca matéria com o meio. Então, aqui, por exemplo, na combustão, os gases formados, eles estão sendo dispersos para o ambiente. Eu estou perdendo tanto o calor, que é a energia, quanto eu estou perdendo a matéria. Então, o sistema é aberto. Num sistema fechado, eu não troco matéria. Por exemplo, todas as experiências que foram feitas por Lavoisier, ele fez em sistema fechado, não teve troca de matéria com o meio. É como se eu queimasse essa fogueira aqui dentro. Todos os gases formados, eles vão ser recolhidos no sistema, mas o calor, ele se dissipa. Então, eu troco energia com o meio. O calor que tiver aqui, ele dissipa. Se eu colocar um gelo aqui também, o calor daqui vai aquecer o gelo, certo? Então, o sistema fechado, eu troco só energia. Já o sistema isolado, por exemplo, o copo Stanley, eu não troco nem matéria, não cai nada de água para fora, não escorre cerveja, nada que você colocar aqui dentro, mas também não passa energia. No copo Stanley, ele é um isolante térmico. Eu não fico, essa parte aqui do copo, ela não fica nem quente nem fria. Então, eu não troco nem matéria nem energia. Os coolers, né? Coolers, por exemplo, eles são sistemas isolados, em que a troca de calor, ela fica só dentro do sistema e eu não perco energia. Então, um símbolozinho aqui, ó, vamos ver. Aqui eu tô trocando matéria, que é verde,
e estou trocando energia. Então, esse é um sistema aberto. Um sistema fechado, a matéria não entra e a matéria não sai. Então, eu não troco matéria com o meio, mas eu troco energia. Já no sistema isolado, que é o seu copo Stanley, por exemplo, você não troca nem matéria e nem energia com o meio. Não entra cerveja aqui, não cai água, nada no seu copo, e o seu copo também não perde o gelo e nem perde o calor se você colocar. Agora, você não vai pular, você vai ler a matéria toda e vai resolver os exercícios. Estando bem atento se é substância pura simples, pura composta, homogênea, heterogênea, porque isso aqui são questões que frequentemente são cobradas em prova, por exemplo, amido, etanol anidro, que é o etanol sem a água, você está olhando essa substância pura aqui, né? Então, você vai resolver essas questões todas aí antes de você passar para o próximo assunto. Tenho certeza que você já está com uma base de química bem interessante.